Oiê, tudo bem contigo? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é o mais pedido aqui no canal, redação URGS. Então eu vou começar te explicando o que tu não pode fazer na introdução. Vou te mostrar algumas redações que tinham tudo para dar certo, mas deram muito errado. Então se tu quiser conferir isso comigo, tu já sabe como funciona. Deixa teu like, te inscreve aqui no canal para me ajudar a crescer e vem comigo! Hoje a gente vai falar de introduções que tinham tudo para dar certo, mas que deram errado. Por que eu tô trazendo esses erros aqui para vocês? Porque eu acho sempre mais fácil aprender a partir do erro, né? Porque se eu trago aquelas redações perfeitas, modelos perfeitos, aí fica um copia e cola, aí as pessoas simplesmente veem aquele modelo e fazem igual, sem ter passado por esse processo de pensar e refletir no que tem de problema ali na estrutura daquele texto para poder construir o seu. Então, como eu não gosto de decoreba, eu trouxe para vocês essas redações que apresentam falhas. Eu selecionei 3 introduções que eu vou ler aqui para vocês, deixa eu só pegar elas, que são introduções que não foram do vestibular da URGS, porque a URGS não cobrou esses temas, foram temas que eu passei nos meus grupos de redação há algum tempo já, e aí pedi autorização, obviamente, para esses alunos para que a gente pudesse fazer a análise. Lembrando que essas redações aqui que eu vou ler para vocês, essas introduções, elas foram feitas mais para o início do curso. Então, é aquele momento ainda que o aluno recém está se apropriando do modelo que eu ensino e trabalho da URGS. Então, vocês vão ver que são estruturas de texto mais precárias, né? Porque nessa migração de Enem para URGS, que o Enem é uma prova que os alunos já estão mais acostumados e a URGS é geralmente uma prova mais difícil, sempre tem alguma coisa que fica mais precário, que fica mais debilitado ali na redação. E aí a gente já começa vendo isso na introdução. Então eu vou fazer a leitura e vou explicando para vocês o que tem de errado, né, e por que poderia ter dado certo. A primeira introdução é do tema a importância do esporte para a inclusão social. Então a gente tem como introdução aqui desse estudante. Emily Durkheim afirmava que o fato social era o grande influenciador do determinismo. Aqui a gente tem, né, aquele repertório sociocultural para a apresentação do tema. E aí essa pessoa está dizendo que o Emily Durkheim afirmava que o fato social era o grande influenciador do determinismo. Ok. Qual que já é o primeiro erro, assim, de cara, que a gente já bota o olho e percebe? Quem foi Emily Durkheim? Né? A pessoa não coloca algo que é extremamente importante para mostrar que vocês têm domínio do assunto, que é o oposto. Então, o sociólogo Emily Durkheim, né? Então, quem era essa pessoa aqui? De qual área que essa pessoa está falando? Por isso que é tão importante colocar o oposto, tá? Aí, segunda frase. Nesse aspecto, o esporte possui um papel importante no contexto da inclusão social. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, a apresentação do tema, que são as palavras-chave. A importância, ou seja, o esporte possui um papel importante, a importância do esporte na inclusão social. Beleza? Temos a apresentação do tema, mas fica uma falha absurda, assim, um limbo gigante desse repertório para a apresentação do tema, porque a pessoa simplesmente diz que o Durkheim afirmou que o fato social é um influenciador do determinismo e ele diz que o esporte tem um papel importante no contexto da inclusão. O que o determinismo tem a ver com a inclusão que ele está propondo aqui? O que o fato social, que é um influenciador do determinismo, tem a ver com o esporte ser importante no contexto da inclusão social? O que uma coisa tem a ver com a outra? O candidato não explica. Ou seja, pode ter tudo a ver, só que a banca não pode ficar inferindo coisas. Ah, mas será que ele pensou tal coisa na hora de escrever? Isso não acontece. A banca vai avaliá-los por aquilo que vocês escreveram no texto. E aqui a gente tem uma lacuna imensa, né? De um candidato que tem uma estrutura de redação que está dentro do modelo, ou seja, iniciar a redação com repertório, aí já vai trabalhando investimento autoral, só que para fazer essa conexão entre o repertório e o tema,
a pessoa falha, ela não consegue conectar essa ideia. Vejam que ela utiliza um conectivo nesse sentido e apresenta o tema, mas nem sempre o conectivo vai ser a única ferramenta que vocês vão lançar mão para fazer a conexão entre repertório e tema. Precisa haver, né, essa explicação da analogia. Por que vocês estão enxergando no contexto do esporte, da inclusão social, aqui a teoria, né, trazida pelo Durkheim? Então fica isso muito vago. É uma redação, como eu falei, que tinha tudo para dar certo, no sentido de que apresenta uma estrutura interessante, uma estrutura dentro do modelo que eu trabalho, que é o repertório sociocultural para apresentação do tema, mas não consegue conectar essas duas coisas. E aí também é interessante, porque a pessoa segue um modelo legal aqui, que é a apresentação das teses logo depois da apresentação do tema. Então a pessoa diz o seguinte: logo é preciso considerar a ascensão de jovens moradores de periferia por meio do futebol e a visibilidade das lutas feministas através do vôlei de praia. Então a gente tem só nesse período aqui as duas teses, né? E isso tá ok. Então a pessoa vai falar dessa inclusão de jovens moradores de periferia, né? Da ascensão dessas pessoas por meio do futebol, e na tese 2 da visibilidade das lutas feministas através do vôlei de praia. Aqui não precisava dar exemplos, né, porque era só introdução, depois no desenvolvimento a pessoa vai discutir isso. Então vejam que é uma estrutura que tá ok, porque tem repertório, tema e teses, porém é precário, porque não consegue fazer essa conexão do repertório com a apresentação do tema, tá? Próximo tema, a repercussão de notícias falsas nas redes sociais. Então aqui a gente tem como palavra-chave repercussão, notícias falsas e redes sociais. Eu tenho que conectar essas três coisas, tá? Então, considerando a interpretação da prova da URGS, eu tenho 3 escopos temáticos. Eu não posso falar somente sobre notícias falsas, eu não posso falar somente sobre notícias falsas nas redes, porque eu preciso chegar, né, nesse ponto que é da repercussão. Então, como que essas notícias falsas nas redes sociais me levam a pensar a repercussão disso tudo, tá? Que problemáticas isso tem? Então a gente já entende que só pelo tema eu tenho que falar das consequências das notícias falsas no ambiente das redes sociais, tá? Porque se eu quero saber essa repercussão, eu preciso trazer, né, pensando na semântica aqui da palavra, as consequências. Eu não vou falar das causas das notícias falsas, eu vou falar das consequências, porque a prova quer saber a repercussão disso nas redes. E aí, vejam, né, a introdução. Aquele mesmo modelo, começamos com o repertório. Sócrates afirma que uma informação deve passar pelas 3 peneiras, sendo a primeira da verdade, mas a sociedade não tem feito isso. Aí a gente começa com o repertório, Sócrates, né, mas a pessoa não coloca posto. Quando eu leio essas redações, eu até digo para os alunos como vocês são íntimos, né, desses pensadores, porque vocês falam assim, o Sócrates, meu vizinho, meu primo, né, o Platão, mora ali do lado. Vocês falam sobre os autores como se eles fossem pessoas da convivência de vocês, né? Não contextualizam para a banca quem é esse pensador, de onde que ele veio, né? Qual é a linha de pensamento que ele tem. Então, poderia simplesmente dizer o filósofo grego Sócrates. Deu, não precisava de mais informação, né? Mas só assim o Sócrates podia ser o jogador de futebol aqui, né? Por que me leva a pensar que é o filósofo se eu não tenho, eu banco, a obrigação de conhecer a teoria das 3 peneiras? Então isso é algo para vocês já irem considerando e trabalhando na escrita de vocês. Comecem a se policiar. Mas quem é a pessoa aqui que eu tô falando? Não importa se todo mundo sabe quem é. Eu preciso mostrar para a banca que eu que tô escrevendo o texto sei quem é essa pessoa. Bom, aí a pessoa, né, traz a teoria de Sócrates e diz, mas a sociedade não tem feito isso. E aí o próximo período diz o seguinte: em virtude do compartilhamento de notícias falsas, muitos mal-entendidos sérios têm sido gerados, o que acarreta no cancelamento virtual. Aqui a gente tem um problema de estrutura, porque não se apresenta o tema com todos os seus eixos temáticos. A pessoa diz que em função desse compartilhamento das notícias falsas, que é um dos escopos temáticos, alguns mal-entendidos, né, muitos mal-entendidos,
têm sido gerados, ou seja, isso está repercutindo negativamente, tá? Então aqui a gente tem essa amarração da repercussão e das notícias falsas, o que acarreta no cancelamento virtual. Então por que a apresentação do tema está incompleta? Porque a pessoa fala sobre notícias falsas, fala sobre os mal entendidos, mas ela não fala que isso está acontecendo nas redes sociais, tá? Então ficou faltando esse escopo temático. E aí a gente não tem apresentação de duas teses, porque a pessoa diz assim, o que acarreta no cancelamento virtual. Então a gente tem uma tese. É um projeto de texto precário. Por que tinha tudo para dar certo? Vamos lá. Começa com o repertório cultural, que traz um repertório pertinente ao tema, usando os termos do Enem aqui, fala sobre a falta da verdade na sociedade, ou seja, consegue fazer a amarração do repertório com o tema, algo que faltou na outra introdução que eu li para vocês. Só que na hora de fazer a apresentação do tema, a pessoa não apresenta os 3 escopos necessários e ainda não apresenta as duas teses, só fala de cancelamento virtual, que tudo bem, se compreende que é uma repercussão dessas notícias falsas nas redes, né, dessas notícias falsas, porque aqui não diz redes sociais, porém não traz a tese 2. Então, eu sei que aqui no D1 a pessoa vai falar de cancelamento, mas eu não sei o que ela vai falar no D2, porque não foi dito na introdução, tá? Então, percebam, assim, que talvez numa leitura mais rápida de Enem, se isso fosse avaliado no Enem, talvez até o corretor deixasse passar algumas coisas, mas a correção da URGS é muito rigorosa, então aqui numa leitura de 2 minutos que eu tô fazendo com vocês, essas coisas já saltam os olhos. Falta posto, falta ligação entre repertório e apresentação do tema, ou quando tem repertório e apresentação do tema conectados, falta apresentação das teses, falta a completude dos escopos temáticos propostos pelo tema. Então tem muita coisa faltando aqui, é uma introdução que não deu certo, um projeto de texto precário. E para finalizar, para não me alongar aqui muito no vídeo, o último tema é as consequências da automedicação, tá? E esse aqui, esse trecho é o mais problemático dos 3 que eu trouxe. Então eu fui trazendo aqui para vocês uma questão de nível, assim, do que estava melhor, né, para esse que tem mais problemas na sua estrutura. As facilidades na automedicação no país são preocupantes. Por meio de sites de busca na internet é possível pesquisar sobre enfermidades e isso contribui para o diagnóstico equivocado. Então a pessoa não apresenta um repertório sociocultural, ela só diz que é muito fácil se automedicar, né, e que isso é preocupante, e diz que por meio dos sites lá de busca é possível pesquisar sobre enfermidades, ou seja, eu abro ali o Google, pesquiso sobre doenças e isso contribui para um diagnóstico equivocado. Não tem nenhum repertório que embase esse tema. E também esse não é o tema da prova. Por que diagnóstico errado? Por que esse diagnóstico errado está aqui se o tema da prova é automedicação? Poderia ser uma das teses se a pessoa trouxesse a ideia de que a partir desse diagnóstico errado a pessoa vai se automedicar, mas não é o que ela fala. Somado a isso, que ela vai dizer aqui, a falta de rigor nas fiscalizações em algumas farmácias promove a venda de fármacos sem a presença do farmacêutico. Então não tem essa ligação, essa conexão de quais são as consequências da automedicação. A pessoa, na verdade, está falando de causas, porque ela fala que a pessoa vai abrir um site de busca, vai colocar os seus sintomas, através desses sintomas a pessoa vai ter um diagnóstico que pode estar errado. E aí, após ter esse diagnóstico errado, a gente está compreendendo aqui que a pessoa vai ir se medicar. Então, esse diagnóstico errado poderia ser uma causa da automedicação. E aí, um outro ponto que a pessoa diz, bom, somado a isso, não se fiscalizam as farmácias, então as pessoas compram medicação sem a presença do farmacêutico. Então, eu chego ali, compro o remédio que eu quiser e a partir disso eu vou me automedicar. Mas isso aqui também é uma causa da automedicação, ou seja, por falta de fiscalização, eu me medico sozinha.
Eu não tô falando aqui de consequências, eu tô falando de causas e a prova pede consequências. Então, na redação da URGS, na avaliação da URGS, essa redação é 0, porque ela foge do tema. Primeiro que ela não deixa claro qual é o tema e ela, ao invés de apresentar nas teses 2 consequências, ela apresenta 2 causas. E o tema deixa muito claro as consequências da automedicação. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham conseguido compreender essas falhas, né, essas precariedades na estrutura da introdução da URGS. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo para vocês e um beijo, até o próximo vídeo! Se tu gostou desse vídeo, corre lá no meu Instagram, @profissionalbrunadornelles, porque eu tô com as inscrições abertas para o meu grupo de redação para 2021. Ainda dá tempo de tu fazer pelo menos 2 meses de aula antes do vestibular da URGS, que está previsto para maio deste ano. Então não perde essa chance, vai lá no meu Instagram, me chama inbox que eu te passo todas as informações.